Neste episódio, vamos mergulhar mais fundo no desafiador mundo do engajamento de pessoas. CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo empresarial. Eu sou Igor Furniel. Eu sou Dani Albuquerque. E eu sou Sônia Padilha. É isso aí. Hoje, especial com Sônia Padilha. Sônia, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda no CertificaCast. E começa aí contando para o pessoal quem é você. Primeiro, quero agradecer. Muito bom sempre estar com vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande, né? Nosso trabalho aí já vem há muito tempo. Eu sou Sônia Padilha, sou uma profissional com mais de 23 anos, dedicada à gestão de pessoas. Escrevi um pouquinho, sou consultora, tenho uma consultoria tradicional e uma que é uma plataforma. Tenho também um trabalho bem forte em mentoria de carreira. Eu acho que é isso, um pouquinho disso. E tenho 3 filhas, não posso esquecer que também foi um dos meus projetos aí. A Sônia Agradeço foi mesmo. modesta, né? A Sônia foi modesta, Muito modesto. Não, já tá bom, gente. Depois vocês olham lá no LinkedIn, Sônia Padilha no LinkedIn aparece rapidinho. Eu sou isso, mas eu agradeço muito esse convite. Vamos falar sobre engajamento, que para mim é primordial nas empresas. E a gente precisa trabalhar sobre isso. Vamos lá, que eu estou bem ansiosa para falar um pouquinho com vocês aí. Muito bom, Sônia. Vamos lá, então. Vamos começar com tudo aqui. Engajamento, né, a pessoa já viu aí que é um dos principais problemas que a gente mapeou, o principal problema que nós mapeamos em uma pesquisa recente feita em parceria com a Forlogic. E eu queria que você começasse explicando para a gente por que as pessoas começamos hoje uma série de 5 episódios com especialistas em administração de pessoas, querendo transformar, compartilhando perspectivas valiosas e dicas práticas sobre como abordar o assunto engajamento de pessoas de forma definitiva em sua empresa. Portanto, já se inscreva no canal e ative Nossa, o Igor, isso sininho é para receber as notificações dos próximos episódios. inteiro, mas São vamos lá 5, não começar perca. com essa resposta aí bem focada na questão que eu vejo. As empresas, algumas, né, têm projetos maravilhosos, mas ainda elas não perceberam que as pessoas precisam se engajar com algum propósito. Às vezes as empresas estão preocupadas assim, qual é o resultado, qual é o salário, qual que é o benefício que eu dou, mas acaba não criando uma estrutura cultural de engajamento. O que é uma cultura de engajamento para mim, né, em linhas gerais? É quando eu que eu faço parte daquele projeto, mas fazer parte daquele projeto quando eu estou realmente com uma certa autonomia, quando eu estou fazendo as coisas com maestria e quando realmente eu estou tendo um propósito. As pessoas, há muito tempo, deixaram de trabalhar só por uma questão de motivação externa, né? A motivação de sobrevivência, que era atrás do passado, e depois uma motivação para receber, para ter um retorno, uma cenourinha que a gente falava, e isso já não basta. O mundo mudou e nós, empresários de qualquer área, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, precisamos pensar que as pessoas vão fazer a diferença. A gente não pode pensar só nos processos e nos resultados, e sim como eu envolvo desde o comecinho o colaborador nesse processo. Esse é o pulo do gato. Como envolver o meu colaborador engajado realmente. Porque também tem uma palavra que eu não gosto, tá, Igor? Vamos reter esse talento, já falei isso para você. Nada de reter. Vamos engajar, porque reter é segurar. Se eu engajo, não preciso pensar em reter. É Boa, isso. vamos deixar isso para a gente explorar já já. Dani, ouvindo a Sônia falar aqui no começo, e obviamente a gente está sempre um viés também desse sistema de gestão, toda a literatura que eu já li sobre isso fala que o processo de implementação de normas ISO, o processo de transformação corporativo, para a maior parte dos assuntos, em geral, é top-down, né? É, às vezes, até uma forma, parece autoritária de falar, mas não é top-down porque é uma decisão estratégica, parte da diretoria da empresa e dissemina-se ali para todas as diferentes e demais camadas na organização. Tá. Olhando então para implementação de sistema de gestão, que é uma coisa que a gente domina bastante, eu sei que você
Você é uma das grandes especialistas aí no nosso país nesse assunto. Poxa, como adaptar isso que a Sônia está dizendo em sistema de gestão? Tem conexão de cultura, criar cultura? Quando uma empresa, eu falo pelos clientes da Templo, e muitos estão nos ouvindo aqui, pô, estou implementando uma norma de gestão com objetivo de qualidade, segurança da informação. Que raios isso tem a ver com cultura? Ó, Sônia, o que você está provocando aqui com a primeira resposta. Que raios tem a ver? Tem a ver? Isso tem alguma previsão em sistema? Tem alguma coisa que passa por aí, Dani? Com certeza. Todos os sistemas de gestão, o que é um sistema de gestão? Né? É um conjunto de práticas que são implementadas para uma finalidade específica. A gente pensa sistemas de gestão como normas ISO, por exemplo, mas a gente tem sistemas de gestão financeira, sistemas de gestão de recursos humanos. Então, qualquer conjunto de procedimentos com uma finalidade específica é um sistema de gestão. E o que eu vejo aqui é que, quando a gente olha para isso, a gente vê como processos que são apartados. Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o episódio com a Sônia, que quando a gente começa um processo, por exemplo, de ISO 9001, a área de gente e cultura, a área de recursos humanos, não é convidada para participar desse projeto. E daí a gente espera que uma pessoa, que normalmente uma pessoa técnica, que é designada para isso, então quem que vai implementar um sistema de gestão da qualidade? A pessoa que está ali na linha de frente da operação, que conhece a empresa, que sabe quais são as dificuldades que essa pessoa tem, e daí a gente tem que engajar as pessoas para isso. Só que a área de gente, cultura, de recursos humanos, de administração de pessoas não está alinhada com isso, não participa desse projeto desde o dia zero. E daí tem esse descasamento. E daí eu vendo a pesquisa aqui, né? Daí devolvendo a pergunta para a Sônia, porque às vezes acha que é um problema das empresas desses sistemas de gestão. Só que eu acho que não é né? Então, porque eu tenho ISO 9001, eu tenho problema com engajamento de pessoas. Você vê isso também, Sônia? Você acha que isso é um problema de todas as empresas ou você acha que é um problema das empresas desses sistemas de gestão? Como que você vê esse tema ali na sua vida prática? Dani, realmente assim, todas as empresas passam por uma dificuldade de engajamento, seja de gestão, seja uma indústria, seja uma empresa de prestadora de serviço. Por quê? A gente percebe que a preocupação está lá no processo, às vezes nem no processo, mas se eu consigo fazer, mesmo antes de eu começar a implementar uma ISO, se eu já tenho um processo de gente, de gestão, isso vai ficar mais fácil. E voltando numa questão que você falou ali, né? Por que que não envolve a gestão de pessoas logo no começo de qualidade? Quem que vai fazer a qualidade? É uma maquininha? Não é uma maquininha. Então, são as pessoas que estarão envolvidas em todos os processos. Eu sei que ainda existe alguns RHs que ficam meio que à margem das estratégias da empresa, mas qualquer empresa pode começar a pensar. É a gestão de pessoas que faz com que a qualidade ande melhor, como se a ISO fosse realmente fazer parte daquilo lá, porque ter a ISO só para receber um certificado não tem sentido nenhum. E uma empresa que tem a ISO como cultura, ela funciona muito melhor. Então, gestão tem a ver com gente. Gestão tem que passar por uma cultura de engajamento. E o engajamento que eu falo é engajamento num negócio, é engajamento num projeto novo, numa certificação que vai precisar fazer. E quando a gente, eu não sei, mas até agora eu vou falar um pouquinho, vocês vão me criticar. Antigamente a gente falava, vai implementar isso, todo mundo ficava de cabelo em pé, pelo amor de Deus, porque tinha que fazer. Se a empresa já está caminhando com o engajamento, se ela já consegue colocar as pessoas como parte principal dos projetos, aí isso é só um complemento no sentido de que vai trazer ainda mais organização para essa empresa. Não é para ter medo da ISO. Eu estou falando ISO porque é o que a gente mais conhece. Mas eu vi várias vezes, quando a empresa falava que ia colocar ISO, o RH tremia, como se não pudesse participar. E não é assim, pelo contrário. A ISO ajuda muito os RHs a ter também uma cultura melhor. Porque tem os processos mapeados, os processos acontecem de forma encadeados. Então, tirar esse medo da ISO e, ao mesmo tempo, é em paralelo. Como que eu faço essa cultura de gente estar linkado à gestão de qualquer certificação que você queira tirar? São as pessoas que vão fazer a Sensacional. certificação. Muito legal, Sônia. E não é, como a Dani colocou, né? A gente está trazendo um exemplo aqui de
sistema de gestão que um público que nos segue, desculpa, o público que nos segue tem muito esse interesse, mas, por exemplo, quero implementar um ERP, um software. Mesmo problema. E eu quero fazer uma conexão aqui muito importante com o que vocês duas falaram. Então, legal, você está trazendo aqui a importância de desenvolvimento de cultura, você citou propósito lá no começo da sua fala, como coisas que precisam ser tratadas para que as pessoas se mantenham engajadas nas iniciativas da empresa. Eu, como empresário, vejo muitas vezes pessoas trabalhando ali, vou usar essa expressão, né? O funcionário vendendo almoço para comprar janta. Não no aspecto financeiro, mas no aspecto de entrega mesmo. Qual que é a tarefa? Tem que martelar o prego ali. Eu não tenho esse elemento de propósito, visão de longo prazo. Eu vejo isso na prática. Mas o fato, Sônia, é que muitas empresas, muitas mesmo, ainda não têm uma estrutura de gente e cultura, não tem uma estrutura de RH. E das que têm, pelo menos com base na minha experiência prática, a maioria absoluta tem um departamento olhando para questões meramente de folha de pagamento, obrigações trabalhistas, não no aspecto de desenvolvimento de cultura. Queria ouvir um pouco a sua experiência em relação a isso, se tem alguma boa prática de empresas que não têm uma estrutura formal e performam bem, das empresas que já têm uma estrutura formal, a sua dica também para que essas empresas façam a adequação de processo e comecem a olhar para aspectos que vão além das obrigações trabalhistas, além de folha de pagamento e coisas do tipo. Bom, eu brinco, né? Eu também faço formação de profissionais de RH, que a gente precisa, como profissional de RH, convidar os empresários, diretores a dançar a dança da gestão. O que eu quero dizer com isso, né? Se você tem uma pessoa que faz a parte burocrática, por que você não investe nessa pessoa para ela entender um pouco mais de gestão ou traz uma consultoria? Por quê? Eu vou até assim falar, se você é advogada de quem é advogado do diabo, como quem diz, dos empresários. Você que é empresário no Brasil, já tem tanta coisa para fazer, você ainda não, talvez não tenha parado para estudar a questão da gestão de pessoas. Então, trazer alguém, ou então capacitar alguém do seu time ali, que é de RH, DP, não importa, que vá começar a olhar essa gestão como estratégia. O que eu digo que é estratégica? Você que tem uma empresa de até 100, 200 funcionários, é diferente de uma empresa enorme que tem 5 mil funcionários. Para mim, na minha experiência, quase todos os colaboradores que vão entrar na sua empresa pequena e média, eles são estratégicos. Então, qual que é a primeira dica? Pensar muito bem no processo de recrutamento e seleção. A gente vê lá os currículos, mas muitas vezes você não olha se essa pessoa vai estar engajada no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. Porque, como eu falei lá atrás, não é só a remuneração. Aliás, há estudos dizendo que a remuneração está em quarto lugar para a pessoa se engajar numa empresa. O que engaja a pessoa é ela fazer parte daquele projeto, ela entender o papel dela. Olha só que diferente. O que é que eu faço, tá? Eu aperto os parafusos. Tem um caso legal para contar de uma empresa que fazia, sabe, os cabos de panela e aquelas tampinhas que é com polímero, né? E eles faziam de qualquer jeito, não se preocupavam. Aí nós fomos convidadas a fazer o engajamento desse time. O que a gente fez para eles engajarem? Eles entenderam que aquela unidade aqui no Brasil foi a primeira filial de uma multinacional e que colocamos um mapa do mundo todo para onde iam aqueles pequenos objetos que eles construíam. Então, olha o que eles tinham que pensar. Aquilo que eu estava fazendo ia para casa de alguém lá na França, nos Estados Unidos. Então, olha como muda. Por que eu estou fazendo, né? Daniel Pink fala sobre isso, que a gente tem que dar para a pessoa também a possibilidade de ela entender por que ela faz aquilo. E quando é um sistema de gestão, então, gente, é muito mais fácil de você perceber a pessoa fazer parte de algo maior que vai trazer resultado naquela casa, naquela outra empresa. Então, eu começo fazendo o recrutamento e seleção focado em pessoas que realmente querem trabalhar com propósito e construo, né, ações dentro do meu dia a dia com um profissional de RH, com uma consultoria, com uma plataforma de gente que traga essa questão. Que você, empresário, talvez não tenha parado nem tido tempo de entender como essas relações humanas dentro da empresa
vão fazer a diferença. Esse engajamento vai te ajudar a ter os processos muito mais estruturados, mais assertivos, e vai, como diz meu amigo Igor Funiel, te levar do ponto A ao ponto B, que eu aprendi com o Igor isso, que gestão leva você de um ponto A ao ponto B, C, D. Então, acho que é mais ou menos isso para a gente começar a falar sobre engajamento. Mas tem muita coisa para fazer para o engajamento. Mas comece pelo processo de recrutamento e seleção voltado a essa questão. Essa pessoa tem um propósito, ela entende o propósito da sua empresa? Ô, Sônia, ouvindo você falar aqui, me remete ali da importância do processo de recursos humanos participar da definição de processos da empresa, né? Então, quando a gente vai fazer um mapeamento de processos, por exemplo, de uma organização, normalmente quem que a gente convida para isso, né? Os gestores, as pessoas chaves ali daquele processo, para que a gente consiga mapear aquilo. Para mim, me faz muito sentido que o profissional de RH conheça profundamente a operação da empresa também e participe dessas rodadas de discussão para ter esse alinhamento de recrutamento e seleção, que normalmente é a pessoa que vai trazer esse perfil. E será que não faz sentido, né, essa participação mais específica que o departamento, né, quando eu falo departamento, que o processo de recursos humanos saia dessa lógica de coadjuvante e assuma o seu papel como protagonista para que a gente consiga ter as pessoas corretas para dentro da empresa? Com certeza. E não só a questão de conhecer o negócio em si, ela tem que conhecer o negócio e a área que ela está inserida. Conhecer a área que ela está inserida é assim, quais são os concorrentes da minha empresa? Como é que está o mercado de trabalho, né? A gente sabe que, vamos puxar aí para o lado de vocês pessoalmente, a gente tem dificuldade muito grande de encontrar programadores, pessoas da área de TI. Então, eu estou olhando para isso. Então, quando eu sou estratégico dentro do RH, e aí, de novo, pode ser uma prestadora de serviço, pode ser alguém que está ali dentro com você, mas alguém que esteja olhando para o lado humano dessas questões. E o lado humano é entender o mercado de trabalho para o meu segmento. Está fácil ou não está fácil? Vai montar uma nova estrutura sobre essa empresa? Estou sabendo que vai vir um concorrente. Claro que os meus colaboradores que não estiverem engajados vão ser assediados. Então, o que eu estou pensando, né? Que ações eu estou tomando enquanto RH e sei também quais são os próximos passos da empresa. A empresa quer abrir mais 2 filiais, a empresa quer mudar de local. Então, o RH, a gente tem que ser envolvido antes de ter esses passos, o RH tem essa possibilidade de estar olhando para isso de uma forma mais estratégica e ajudando a ter mais assertividade no recrutamento e seleção, na manutenção de todos esses processos, no engajamento em si. Então, o RH, sim, tem que estar linkado com a gestão. Eu falo que um empresário que tem um braço direito, que é de gestão de pessoas, ele consegue ter uma visão até melhor do futuro da empresa dele. Né? Claro que a gente sabe que está inserido em várias questões políticas, sociais, econômicas, mas tudo isso é feito de gente. Teve vários exemplos durante a pandemia que empresas que tinham colaboradores engajados tiveram mais facilidade de passar por todas aquelas MPs que tiveram, porque as pessoas aceitavam. Então, engajamento foi uma das palavras chaves que ajudaram os empresários durante a pandemia a superar várias coisas que aconteceram. Não sei se vocês vivenciaram isso, mas o engajamento que já havia foi um suporte para essas empresas. Muito legal, Sônia. Agora há pouco você comentou que o salário está ali na quarta posição naquilo que os colaboradores valorizam e buscam hoje em dia como reconhecimento. Eu fiquei pensando aqui, que é muito ouvir de você, deve ser a dúvida de muitos ouvintes. Como garantir que os colaboradores se sintam valorizados e reconhecidos pelo envolvimento nos projetos, se não é sob o aspecto financeiro? O que eu já ouvi muitas vezes de clientes, por exemplo, são questões assim, puxa, eu já tenho um monte de coisa para fazer, já acumulo várias funções e ainda me inventaram esse projeto, me deram mais esta atribuição. Então, isso mostra ali, puxa, uma relação custo-benefício que o colaborador tem com a empresa. Aí, eu estou aqui raciocinando pelo que você falou. Puxa, se não é o salário, como então a gente pode garantir que eles se sentem valorizados e reconhecidos quando precisam se envolver com novos projetos? E quais são as melhores práticas, as suas dicas para recompensar e incentivar as pessoas?
Nossa, também é bem extenso isso aí, dá para fazer um dia inteiro aqui. Mas vamos lá. Primeiro, né, um colaborador ele vai se sentir parte desse projeto realmente quando ele tiver sentido. E às vezes esse ter sentido é aumentar até o faturamento da empresa, com uma questão, melhorar um processo. Então, isso passa, algo que a gente não falou nada aqui, um pouco dessa liderança. A liderança, né, que tem que também estar sendo preparada. Eu falo que a gente tem que convidar o diretor e os donos da empresa para dançar a dança da gestão, mas principalmente a gestão. Quem que faz a gestão das pessoas? O RH tem um papel de disseminar boas práticas, de ensinar, em algumas empresas maiores chama de business part, porque ele entende do negócio, mas a empresa pequena, use, no bom sentido, o profissional de RH ou a sua consultoria para você, que é líder, começar a trabalhar também essa gestão de pessoas, né? Eu gosto muito, já é bem antigo, mas ele, gerente minuto, eu tenho que olhar para essa pessoa que está comigo e ver qual é o estágio de amadurecimento que ela está em termos de trabalho. Então, eu estou realmente dando uma tarefa, como a gente fala lá, eu estou delargando, eu também estou acompanhando. Porque se eu estou numa empresa, vamos pensar junto, né? Vamos supor que eu sou uma analista júnior. Claro, eu quero crescer, eu sou uma pessoa com propósito, tenho motivação intrínseca, porque eu gosto da empresa, mas se eu tenho um líder que vai lá e me fala, Sônia, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e não me dá nenhum caminho, não me dá o suporte, não me dá abertura para eu perguntar, essa pessoa vai estar engajada? Não vai. Então, o caminho a liderança tem que estar junto com os seus liderados, é óbvio, mas de uma postura de aprendizado também, né? Eu falo que a liderança aberta que tem no meu livro lá, é essa questão. Eu sou um líder que deixa a pessoa fazer errado para ela aprender sozinha, eu estou dando também condições dela aprender, eu deixo a minha porta aberta. A liderança também tem um papel muito importante em qualquer organização, mas nas pequenas e médias principalmente. E, de novo, assim como empresário, a liderança nem sempre foi preparada a fazer a gestão. Então, existem também maneiras de o RH trazer boas práticas para o gestor, que é o gestor que vai estar lá na linha de frente com 5, 6 pessoas. O RH vai trazer as práticas, mas quem vai executar essas práticas é a liderança. Então, para eu engajar qualquer colaborador, eu tenho que ter uma liderança positiva. E claro que existem diferentes tipos de liderança, existem, mas essa liderança que eu falo que é aberta, que está aberta a ensinar e aprender também, e se coloca no papel de trabalhar juntos. Então, a liderança é fundamental para engajamento nas empresas, e principalmente para não desengajar. Porque às vezes o dono da empresa contrata alguém, vai lá, faz um ciclo de treinamento para todo mundo, mas é quando vai embora aquele líder que, né, que não está se posicionando no mesmo formato que a empresa imagina. Então, eu tenho que prestar muita atenção na liderança. E em empresas pequenas e médias, é muito comum essa liderança emergir de alguém que estava ali na operação, que é ótimo, que já tem um ponto positivo, que ela conhece a operação. Mas ele tem um perfil de líder, e já foi o tempo que falava que eu nascia com a liderança já formada ou era nato, né? A Carol Dweck fala que a gente pode desenvolver várias coisas, que é no mindset. Se eu tenho um mindset de crescimento, eu vou crescer junto, mas eu estou também fomentando o desenvolvimento desse líder em relação à gestão, porque eu saio de uma universidade XYZ, de engenharia, de mecânica, seja o que for, eu tive a possibilidade de entender de como gerenciar as pessoas. Então, a liderança, para mim, Muito legal. além da cultura, é fundamental para eu não desengajar. Muito legal. Quero explorar um tema aqui com a Dani e depois eu vou voltar para vou insistir numa parte da pergunta que eu fiz para você, que eu quero ouvir tua experiência em relação a isso. Dani, a falta de apoio da liderança é um dos itens que aparece na pesquisa, né? E a nossa experiência mostra muitas pessoas implementando mudanças, sistemas de gestão, elas buscam, se apoiam muito nisso, elas precisam, às vezes, até de um apoio psicológico. E o que aí é só a minha visão, tá? Eu vejo que algumas pessoas exageram, então, pô, não está acontecendo, porque eu gostaria tanto de ter mais tempo com o líder tal, mas será que isso é realmente necessário? E eu vejo também problemas do tipo, cara, o líder tinha que apoiar e não apoia. Como que é a medida, Dani?
a medida certa que você vê olhando aí para a implementação de sistemas de gestão, por exemplo? Até onde esse apoio da liderança é fundamental? Quando ele é fundamental? Quando ele é exagerado? Quando você percebe também que as pessoas, às vezes, estão usando aquilo como uma ferramenta de eu tenho acesso à liderança, por exemplo. Se você também acha que isso acontece ou não. Eu acho que você tocou em vários assuntos ali numa pergunta e eu acho que é importante colocar, distinguir ali algumas caixinhas. A primeira caixinha que eu acho que é importante, que é quando a empresa fala, olha, eu quero implementar um sistema de gestão e acha que vai ter um salvador da pátria para resolver tudo isso. Então, assim, gente, no mundo que a gente está, no mundo que é um mundo rápido, colaborativo, ágil, dinâmico, complexo, acabou a história de Salvador da Pátria, né, gente? Assim, precisa entender que todos os projetos a partir de agora serão projetos multidisciplinares. Não tem mais isso de eu pegar uma pessoa que vai ser o salvador da pátria. Então, esse é um primeiro ponto. Ainda assim, quando a gente tem esse projeto multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar que vai seguir com esse projeto, que vai seguir com toda essa estratégia, também é relevante entender o que é confete e o que não é. Eu, até quando eu dou treinamento, eu falo muito isso, falo assim, a pessoa que está lá emitindo nota fiscal, vira o tempo todo e fala assim, nossa, o meu gestor não está vindo aqui ver como eu emito bem nota fiscal, né? Por quê? Porque é um projeto operacional. E, às vezes, quem está ali dentro de um projeto de sistema de gestão, quer que o diretor vá lá nos detalhes operacionais da coisa e faça parte daquilo. E não é isso, gente. Quando a gente fala que é um projeto top-down, quando a gente fala que tem que ter um engajamento da alta direção, o que isso quer dizer? Que a alta direção, ela precisa atuar quando houver a necessidade de uma ruptura, de um recurso, de uma mudança. E daí a gente vai ter a figura da alta direção apoiando esses processos decisórios. Mas a aprovação de um mapeamento de processos, se você aprovou com o líder daquela área, eu preciso ter alta direção aprovando o mapeamento de processos? Não, né, gente? Então, assim, precisa entender até que ponto você não está demandando coisas que a alta direção vai falar assim, nossa, estou com tanta coisa para resolver e você quer que eu veja esse detalhe desse documento? Então, entender o que de fato você está demandando e trazer isso para a realidade da empresa, né? Assim, se a gente tenta implementar qualquer sistema de gestão que seja apartado da empresa, não vai rolar. Eu falo o seguinte, gente, sistema de gestão bom é sistema de gestão invisível. Quando você implementa um sistema de gestão que as pessoas não percebem que elas estão executando atividades do sistema de gestão, aí você venceu, né? Então, são essas três caixinhas que eu acho que é importante a gente trazer para essa pergunta. Isso me lembrou, Dani, uma questão, né? A gente fala que visão, missão e valores, eles são boas quando não precisa estar na parede. É a mesma coisa. Quando Isso! você passa, que está no DNA da empresa, que você chega, você já percebe que tem algo ali confluindo para essas questões, não precisa estar na parede, né? Exatamente o que você falou. É isso mesmo. E é muito. Essa parte de engajamento de pessoas, eu acho que ela traz um viés importante aqui, que eu também queria ouvir a opinião do Igor também e da Sônia, que hoje tem tanta possibilidade da gente aprender, né? Então, assim, se é um líder que está na operação e que ele foi destacado para um cargo de liderança, às vezes ali a empresa não tem a possibilidade de ter um recurso de treinamento naquele momento, porque a gente sabe que está difícil, a gente sabe que o momento do país hoje não é o melhor momento do mundo ali, mas às vezes está difícil, não tá, mas assim, a gente tem tanta informação gratuita hoje, tem tantos cursos gratuitos, tem tantos, como esse nosso podcast mesmo, ou tantas outras fontes de informação, e daí eu acho que isso está muito ligado com o que você falou, Sônia, da motivação intrínseca. Eu gostaria de trazer esse assunto um pouco mais, assim, o que é isso? Como que a gente descobre isso do outro? Né? Assim, e aí? Então, Eu sou Dani, líder. Dani, eu acabei não, faz quase 2 anos que eu fiz neurociência e a gente falava, né? Ai, as pessoas querem ficar na zona de conforto. E de um tempo para cá a gente tem mudado essa fala. A gente tem muita gente querendo ficar na zona de controle.
que é além da zona de conforto. Porque o conforto, a gente sabe que, pela nossa história, pela nossa anatomia, a gente quer preservar até a gente cuidar um pouquinho de gastar menos energia com o nosso cérebro. Mas o que é essa zona de controle? Não, então me deixa fazer esse quadrado aqui, porque esse quadrado eu sei fazer. Em sexta-feira, inclusive, eu vou fazer um treinamento sobre criatividade. E quando a gente fala criatividade, gente, não é para criar só obras de arte ou grandes coisas, mas qual é a atividade que eu tenho que estimular, né? Acho que é do 99 Box, que 99 Box, 99 Táxi, que 99 Táxi lá, que estava falando que para a criatividade, para ele arrumar soluções e para ele melhorar o projeto dele, o que ele faz? Ele faz isso. Ele lê, ele marca, ele conversa com pessoas diferentes. Então, essa liderança que você falou, se ela não tiver essa motivação de caminhar para uma autonomia, de caminhar para uma maestria, que quer dizer, eu sei, eu estou dominando isso, e para ter um propósito, que líder que ele é. Então, é muito fácil, né, eu falar, não tenho curso. Claro, se eu puder fazer uma imersão de ser um líder do futuro, líder beta, seja o líder que for, é ótimo. Mas existem formas de você aprender. Escolhe um mentor, mesmo que seja um mentor não remunerado, alguém da sua empresa que você admira, um Igor da vida, pode ser remunerado também, se for com o Igor ali, ou não, mas escolhe alguém que você admire como liderança e tenta fazer um benchmark de liderança com essa pessoa, uma leitura de como, olha quantos livros tem aqui que você pode estar lendo e aprendendo um pouquinho mais de gestão. Claro que se a empresa contratou alguém com essa função, que vai poder te acelerar esse processo, mas não dá para ser um líder que coloca a capa do super-herói, que eu já sabia tudo e está tudo bem. E eu aprendo até com aquela pessoa que eu sou liderada, que eu estou liderando, porque o mundo hoje está tão diverso, é aquilo que você falou, a gente vê pessoas de várias idades diferentes consumindo cursos incríveis que você nem imaginava que tinha gratuito, mas às vezes é muito mais fácil ficar na minha zona de controle, porque eu sou aquela liderança tradicional e não me mexo. Então não dá, isso não cabe em qualquer organização, pequena, média, de gestão, indústria, serviço, qualquer líder hoje vai ter que se mexer. E como que eu sei que esse líder está se mexendo? Ele está trabalhando com esse propósito? Ele está engajando as pessoas? Que eu vou falar agora de um líder que eu conheço, muito antigo, que ele falava assim para mim, ele está com mais de 70 anos, mas ele tinha uma frase que falava, o meu time, né, que trabalha comigo, é quase que o meu espelho, porque o líder escorre a gestão. Então, a liderança, a gente tem que ser muito bem focada nessa questão. A gente fala, às vezes, na psicologia, uma brincadeira, cada um tem o paciente que merece. Então, cada um tem o liderado que merece, mas eu também posso trabalhar no desenvolvimento dessa liderança. Assim como a gente, como é psicólogo, vai trabalhar com esse nosso paciente. Então, é uma questão, é um processo educativo, né? Eu venho da educação, andragogia é o tempo todo, a gente está aprendendo. Se eu não aprender uma coisa hoje, como é que vai ser? O Igor dá risada de mim, né, Igor? Mas é isso. Qual é o colaborador que você tem? Você tem o colaborador que você merece para você aprender até com ele também. Fazendo a minha lista aqui, viu, enquanto você fala. Vai lá, Pessoal, Igor. eu quero voltar num assunto, e quase tudo que passa por gente é complexo e polêmico, né? Porque uma organização pequena, que tenha 10 pessoas, são 10 mundos diferentes, né? E Então, tem um assunto aqui, dentro desse aspecto de engajamento, que eu já vi muitas práticas e confesso que até hoje algumas coisas são questionáveis, sobre a incentivo, recompensa e remuneração para engajamento. Queria ver um pouco você sobre isso, a sua experiência, quais são os limites, o que se deve fazer, o que não deve, o que é boa prática, o que não é boa prática nesse assunto. E se funciona ou é, não. é. Talvez você diga que não funciona, não sei. Nós vamos entrar até numa seara, né, dos perfis comportamentais diferenciados, que existem alguns perfis que são voltados realmente a resultado e resultado financeiro e não só uma questão de deixar um legado. E o que é resultado? Nossa, fiz uma palestra pro bono e depois eu vi que várias pessoas me ligaram agradecendo. Eu não tive um resultado financeiro, mas o meu propósito naquele momento foi muito bem atingido. Então, o que que eu penso, né? Voltando ainda no Daniel Pink, um tempo atrás, gente, quase tudo era pautado, quanto eu vou ganhar mais, eu batia minha produtividade, e as pessoas estavam querendo esse recompensa, 15º salário.
Não estou dizendo que a gente não quer ganhar mais, todo mundo merece ganhar mais, mas não é isso mais que move as pessoas. Nós estamos buscando mais o quê? Na grande maioria, mais uma melhor qualidade de vida, um reconhecimento, mas não é um reconhecimento de colocar, nada contra, tá? No quadrinho, que é o funcionário do mês, mas por exemplo, uma prática simples que eu sei que vocês faziam também, que isso funciona. Quando eu fecho um contrato e na minha empresa tem aquele sininho, vai lá bater o sininho, todo mundo comemora. Coloca no grupo de WhatsApp, o grupo interno de vocês, as conquistas. Eu quero ser reconhecido. Então, as pessoas podem até trabalhar, ainda funciona, respondendo você, Igor, ainda funciona às vezes uma recompensa por, por prêmio, principalmente quando é um processo repetitivo. Dentro das indústrias, às vezes acontece essa questão que a gente chama da meritocracia voltado a isso. Mas não são todas as pessoas. Então, a gente pode ter em paralelo, sim, uma meritocracia. Se a pessoa atingiu tal meta, superou essa meta, ela vai ganhar mais, que foi o esforço dela. Mas, em paralelo, só isso não funciona. Ela tem que ter um reconhecimento. E muitas vezes, agora prestem atenção, empresários. Essas recompensas que eu vou falar agora, que não são recompensas financeiras, não tem custo nenhum. É sim você colocar essa pessoa no centro do que está acontecendo, na valorização do que ela trouxe de resultado para você. As empresas comemoram pouco, então comemorar é comemorar coisas pequenas. Tem uma pessoa que o Igor conhece, que quando o colaborador entra na empresa, ele conta um sonho para o RH. Esse sonho fica guardado ali e a empresa tenta ajudar. Colocar o filho na faculdade, fazer uma viagem, comprar uma casa nova, XYZ. E quando essa pessoa alcança isso, é disseminado pela empresa como um todo. E essa empresa tem um trabalho muito voltado ao desenvolvimento das pessoas enquanto ser humano também. As pessoas, durante o processo, vão tentando ajudar, sabendo de um curso aqui ou ali. Então, assim, olha só, quanto custa isso para a empresa? Nada. Por exemplo, coisa simples também, Dia das Mães, você valoriza essas mães que estão lá enquanto profissionais, mães? Claro que é gostoso ganhar uma caixa maravilhosa de XYZ de creme, é delicioso, mas você já parou um dia para colocar a história dessas mulheres para todo mundo saber? No Dia dos Pais também, são coisas que a gente tem que pensar que a questão intrínseca que a gente tem falado, essa motivação vem por isso, eu valorizar essa pessoa como ser humano, não é só o salário. Eu faço parte desse universo, dessa empresa, eu sou reconhecida enquanto pessoa também, e isso não é ser balela, não, gente, isso aí é real. A psicologia, a neurociência mostra, quando eu me sinto parte integrante daquele grupo, né, que nós vivemos em grupo, eu dou o melhor. Como diz a Dani agora, ninguém acorda de manhã e fala, vou dar o meu pior. Se eu estou dando o meu pior é porque eu não estou engajado naquela empresa, aquela empresa não está fazendo parte do meu propósito de vida. Que esse propósito de vida é o que vai fazer esse engajamento. Respondi, Igor? E Muito. sabe uma coisa que eu comecei a pensar aqui enquanto você estava falando? A gente vive muito, e aqui na Templum a gente vive muito isso, o cliente no centro das atenções. E você falou agora de trazer o funcionário para dentro, né, para o centro das atenções. E se a gente chama o funcionário como cliente interno, ele também precisa entrar dentro dessa esfera do centro das atenções como cliente externo também, né? Então, aquilo que a gente faz para fora, a gente tem que trazer para dentro também, porque o externo, ele é um espelho do interno, né? Utilizando isso que você falou do líder também, né? Dani, eu estou estudando algo que eu fiquei sabendo faz um mês. Um mês mais ou menos, que eu vi a primeira vez. Ecossistema de cliente, mas não é mais cliente interno, externo, stakeholders. Ecossistema de cliente. Tem hora que eu sou sua cliente, tem hora que você é meu cliente, então virou um ecossistema. E quando eu coloco, claro, o cliente sempre tem razão, a gente já sabe que nem sempre é assim, mas eu tenho que olhar esse ecossistema que um depende do outro, num encaixe, que quando esse encaixe dá liga, né, dá perfeito, é muito melhor. Porque pensa bem, a experiência do cliente que a gente faz aí, que a gente sempre fala, depende de quem é a experiência do cliente. Claro, de uma boa plataforma, de um bom atendimento ó, lá, mas quem está operando aquela plataforma? Tem alguém por trás ali, então é um ecossistema. Eu nunca tinha ouvido falar isso, fui num evento lá e falei, nossa, eu preciso estudar mais sobre isso, porque é real, é ecossistema de cliente. A gente muda de papel o tempo todo. Você às vezes não acha que você não é cliente de alguma coisa, Igor, às vezes, e aí os seus clientes estão ali,
e os colaboradores também são clientes internos. Então, mudou um pouquinho isso, eu vou estudar mais, da próxima vez eu vou contar mais sobre isso. Sensacional, sensacional. Olha só, caminhando já aqui pro finalmente, ou pro final desse papo, quando o papo é bom, ele passa rápido, eu espero que quem está ouvindo aí tenha a mesma sensação. Eu vou tentar conectar com o que você falou há pouco sobre a diferença entre zona de conforto e zona de controle. E também, tudo isso que eu tenho perguntado aqui, estou perguntando para você, é com base na pesquisa e com base na minha experiência prática. Muitas pessoas oferecem resistência ao novo, resistência à mudança. A minha resposta, porque eu estudei e fui treinado, é que, em geral, a gente oferece resistência para o desconhecido. Então, uma vacina seria investe em comunicação, investe em treinamento, mostra o benefício. Mas a gente sabe que, às vezes, mesmo fazendo isso, existe ainda ali uma resistência para esta mudança, principalmente de pessoas que já estão há mais tempo na empresa. É muito mais fácil você engajar novos colaboradores, que inclusive tem aquela energia do início, né, Sônia? Ah, acabei de começar e tal. Do que engajar pessoas mais antigas que, em geral, vão questionar. Puxa, mas tá funcionando sem isso? Por que que eu vou fazer isso? Né? Então, a minha pergunta é, como superar essa resistência à mudança e motivar as pessoas a se envolverem ativamente nos projetos? Tem alguma outra técnica ou tem alguma outra informação que complementa esse raciocínio? E eu estou, de novo, tentando conectar ali com o que você trouxe de zona de conforto e zona de controle, mas o fato é que existe muito, inclusive dentro de algumas empresas, aquele movimento derruba o avião, né? Vou fazer ali. Tem vários ditados no mundo corporativo, né? É o movimento tartaruga, o outro que é para derrubar o avião, a galera que joga contra mesmo, porque não quer a mudança. Como é que você vê isso e que vacinas você traz para a gente aplicar? Olha, eu vou falar uma vacina bem antes de começar todo o projeto. Infelizmente ou felizmente, porque também a gente precisa de pessoas que gostam de manter o status quo. A gente precisa em algumas organizações, em alguns negócios. Mas num negócio que tem essa questão de mudança, que as coisas são muito rápidas, eu tenho que tomar uma vacina lá atrás. Porque você vai dar risada. Existem pessoas que têm um perfil comportamental que sofrem com mudança. É doente, eles ficam doentes. Então, esse tipo de pessoa tem que trabalhar numa empresa mais conservadora, que tem pouca mudança. Então, a primeira vacina é, se você tem uma empresa que tem mudanças constantes, que seu negócio é algo que não tem uma continuidade, né? Mata a sua empresa para depois começar outra logo, se estiver dando ruim, você não pode contratar uma pessoa em relação assim. E não adianta, Igor, e não tem a ver sim, com pessoas que estão às vezes mais dentro da casa há muito tempo, porque elas já viram que deu certo daquela questão, mas tomem cuidado para ver se não é o perfil dessa pessoa. Porque se ela for uma pessoa resistente a mudanças, é muito complexo mudar. E ela é assim na casa dela também, na vida dela. Ela quer manter aquele padrão para economizar energia e para não sofrer, porque ela controla aquilo tudo. E aí, o que você falou, que eu acho que tem que ser intensificado, e eu faço isso nas minhas práticas. Por exemplo, você vai mudar de endereço, vai mudar de gestão, ou vai mudar a pessoa de lugar, não vem na supetão. Faça aquela, sabe, aquele marketing de engajamento. Olha só, marketing de engajamento. Então, você vai aplicar qualquer projeto novo lá, começa a mandar umas pílulas, né? Manda uma pílula no grupo de WhatsApp que você tem, ou coloca no mural, numa intranet, começa a mandar pílulas, porque o sofrimento dessa pessoa, gente, não é fácil. Ela sofre mesmo. Se ela for resistente à mudança, ela sofre. Então, assim, empresas tradicionais, tudo bem dessa pessoa trabalhar, mas se for uma empresa que muda o tempo todo, ela não se adapta mesmo. Então, pílulas, pílulas e pílulas para a pessoa começar a entender que alguma coisa está vindo, ela vai se preparando. E ela vai ser tartaruga quase sempre, tá, Igor? Ela não vai mudar tão radicalmente assim, mas se você prepara o terreno, mostra para ela também que tem ganhos, também pode Não, minimizar. adorei. Eu adorei a tua resposta. E esse aqui, Dani, é só o primeiro de 5 episódios sobre engajamento, né? E nós vamos explorar mais isso. Já deixei anotado aqui, Sônia, porque tem muito do comportamento humano e adorei, Sim, anotei aqui. Não adianta dar murro em ponta de faca.
Às vezes a Não, gente a está pessoa ali que não. Não, degladiando com uma pessoa que não é o e aí perfil, né? vem o quê? Burnout. Se a pessoa fica o tempo todo nesse sofrimento, nesse looping, eu estudei bastante sobre burnout, né? O que acontece? A pessoa está num lugar. E sabe o que eu falo, gente? A pessoa não está amarrada na sua empresa. E não existe colaborador ruim, ela não está bem para aquela função ou para aquele estilo de empresa. Conversa com a pessoa. Às vezes, no trabalho que a gente faz, a pessoa até percebe que ela não está engajada naquilo, ela não está dentro daquilo. Então, a gente promove para o mercado de uma forma educada. Vocês vão falar da risada, mas promover para o mercado é isso. A pessoa entender que aquele ali não é o melhor lugar para ela. E existem outros tipos de empresa, gente. Hoje, quando a gente vai contratar alguém, a pessoa também pode avaliar a empresa, entender a empresa. E outra coisa que eu não falei no começo, conta a real da sua empresa no recrutamento e seleção na entrevista. A minha empresa é assim, ela muda mesmo. Eu tenho um Igor lá que, Perfeito. assim, de repente faz assim. Então, conta a real, que a pessoa também tem o direito de escolher. Não, e uma outra Eu, coisa, né? A gente precisa pode falar, entender. Dani. A gente também precisa entender que a gente precisa de todos os perfis. Uma empresa também que só tem perfil de mudança, Tá louco, né? ela fica patinando também. E às vezes a gente É, precisa entender que a gente também precisa dessas pessoas para ser o advogado do claro, diabo, para falar, escuta, sim. é isso mesmo? Você levantou isso daqui? Às vezes a gente também tem. Daí eu estou fazendo o advogado do diabo comigo, que, né, como líder, que às vezes a gente também precisa enxergar o outro também, não só como, poxa, ele não está engajado, mas eu estou vendo o ponto de vista dele, será que eu levei em consideração todas as coisas? Então, se a gente também, enquanto líder, muda esse olhar para esse outro perfil, também a gente pode ter resultados super expressivos também, né? A gente chama isso que você falou de perfis complementares. Se É. for só Igor na empresa, ninguém aguenta. Se for só a Sônia, ninguém aguenta. Então, a gente tem que ter perfis complementares, mas, de certa forma, uma empresa que seja muito dinâmica de mudança, tem que ter perfis que sejam um pouco mais abertos à mudança também, tá? Não, perfeito, perfeito. Eu tenho. Estou anotando aqui, Dani, um monte de coisa. Tenho certeza que vão vir dúvidas e vou aproveitar esse momento que você está aí nos ouvindo até agora. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. O seu comentário é muito importante, seja ele uma crítica, uma sugestão ou mesmo uma dúvida. Todas as dúvidas que chegam pelo canal que você tá ouvindo, está vendo esse podcast, nós respondemos, encaminhamos para a Sônia. Então, não deixe de fazer a sua dúvida. Ou, desculpa, de mandar a sua dúvida. Sônia, muito bom, adoro a conversa com você, sempre incrível. Eu quero aproveitar aqui o finalzinho para ouvir você falar um pouco, conta do seu livro para a galera e conta do seu novo projeto, que um passarinho me contou que você já está escrevendo mais um livro. Conta para nós aí o que, que vem pela frente e dá a dica de onde que a galera te encontra para comprar seu livro, para conhecer mais o seu trabalho. Então, na realidade, eu estou revendo meu primeiro livro, que é Ativando Sua Versão Beta. Eu só lancei na pandemia, daí não lancei ele de forma física, vou lançar de forma física e vou emendar com um livro que talvez o nome esteja esse, mas muda, chama QR, que é Consciente Relacional, que eu estou fazendo um estudo como a capacidade de relacionamento, né? Não tem o QI, o QE, o QR, a capacidade de relacionamento como fator de sucesso nas organizações. Então, esse livro já está guardado lá há bastante tempo, mas agora esse ano eu estou assim, com muito mais a vida ainda de fazer as coisas com vontade. Então, eu vou lançar o ano que vem. Mas Ativando Sua Versão Beta está na Amazon, mas no segundo semestre eu vou lançar ele fisicamente. E tem um outro livro também, que eu não sei se você sabe, que eu fiz uma participação, que é o RH 4.0. Eu escrevi sobre RH, como ele pode ser descomplicado. É o último capítulo do livro, porque é com a ordem alfabética, então eu fiquei lá no final, mas também é um livro bem interessante, porque tem várias visões de como o RH estratégico na empresa pode ajudar a engajar as pessoas. Então, assim, é interessante porque cada autor tinha a sua vivência, o meu realmente é o RH mais descomplicado, que eu já falei sobre isso, que o RH não é igual vocês falam, né? Vamos tirar toda essa teoria e vamos colocar na prática, e lá tem isso. Vocês me acham no LinkedIn como Sônia Padilha, eu tenho um canal no YouTube que é Sônia Padilha RH, vou colocar também esse podcast lá, no Instagram, Sônia Padilha RH também. Só procurar por aí, eu estou por aí, a gente pode mandar mensagem também, e a gente tá com bastante novidade por aí pela frente. Eu agradeço.
Foi muito bom Muito estar bom. aqui com vocês, como sempre. E Sônia, Sônia, indica uma literatura ali para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, que eu vi, você mostrou Esse algumas aqui, ó. vezes ali, ó. Esse aqui é primordial, que esse aqui fala bastante sobre, né, a motivação intrínseca e extrínseca, que não, a gente não trabalha só com a intrínseca, ele é fácil de ler. E esse aqui, Motivação 3.0 do Daniel Daniel Pink, Pink, aí para quem está ouvindo, Motivação 3.0 do Daniel Pink. esqueça. E esse aqui que é da Carol Dweck, que é Mindset, que todo mundo quase... Esse é Tem mais maravilhoso. algum? Esse é Esse é maravilhoso. maravilhoso. Esse aqui, gente, é de pessoas também, não só para o RH, mas enquanto pessoas, enquanto pai, mãe, marido, namorado, como é que você trabalha o seu mindset de crescimento e não fixo? E vou trazer um que eu não mostrei para vocês, não tem mais dois. Esse aqui que eu sou apaixonada, Rápido e Devagar, Incrível. Daniel Também Kahneman, que ganhou o maravilhoso. prêmio Nobel, também é bom. E esse aqui, para a gente não ser ó céus, ó vida, ó dor, vamos trabalhar com Felicidade Autêntica, do Gellman também, que são os livros que eu tenho assim como base do meu trabalho, né? A gente sabe que o mundo está complexo, mas a gente às vezes faz uma tempestade no copo d'água, eu não uso muito esses jargões, mas é verdade. A gente não olha o que está acontecendo de bom e aquilo que eu falei, a gente tem que comemorar mais. E comemorar não é só a compra de um carro, de uma casa, de um casamento, mas as pequenas conquistas da vida, se a gente consegue comemorar, a gente é muito mais feliz. Eu falo que como fala o nosso amigo Furlan, é a técnica do uhul, vamos comemorar. É, com certeza. Eu sou uma pessoa que procuro simplificar ao máximo as coisas. E nessa simplicidade, no simplificar, a vida fica mais leve, mais gostosa e a gente tem essa sensação de realização com muito mais frequência. Sônia, muito obrigado. Quero agradecer demais o seu tempo. Tenho certeza que fica um gostinho aqui de quero mais. Dá para a gente explorar muito mais. E vou deixar aqui registrado oficialmente neste podcast a grande novidade, né, que você, a partir de agora, assume uma nova jornada aqui conosco também, como embaixadora do núcleo de gente e cultura da Templum. E para quem não sabe ainda, a Templum, este ano, né, estamos aqui gravando esse podcast em 2023, inaugura núcleos que complementam a jornada das normas de gestão com base na ISO e outras que não são ISO, mas se espelham na ISO, fazendo com que esta jornada de melhoria seja ainda mais profunda, ainda mais completa. E a Sônia estará com a gente, trazendo todo esse conhecimento para o núcleo de gente, cultura. Estou muito feliz com isso também. Muito obrigado. Dani, mais um Mas, episódio incrível. Muito obrigado. Vamos que obrigada, vamos. Igor. Obrigada, Sônia. E nos vemos no próximo. Ainda falando de engajamento de pessoas, lembrem-se que esse é o primeiro de uma série que a gente vai abordar esse tema de diversas perspectivas. Então, ative o sininho, ative as notificações e não perca o próximo episódio também.